Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Quero trazer a você nesse momento uma mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre o relacionamento que há entre o reino de Deus e a igreja. Sabemos pela Palavra de Deus que há três povos, que são os judeus. As outras nações são chamadas de gentios e a igreja. A igreja é formada das pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, creram no sacrifício, creram no plano de Deus para a salvação da humanidade e propuseram a andar com Jesus. E ainda durante essa mensagem, você poderá contemplar algumas imagens aqui atrás de mim. Aqui está alguns pontos turísticos, pontos importantes na cidade de Washington. Washington é a capital dos Estados Unidos. Então, você pode ter dois aproveitos: ouvir a mensagem, o conteúdo da mensagem, e também contemplar essas imagens maravilhosas que estão vendo aí da cidade de Washington. Então, que você tenha um bom aproveito com essa palavra e, mais uma vez eu te digo, não deixe que as imagens tirem sua atenção, mas ouça a mensagem da Palavra de Deus. Nesta mensagem eu gostaria de considerar o relacionamento que há entre o reino de Deus e a igreja. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta que está essencialmente relacionada com o tema dessa mensagem. Qual é o objetivo do Evangelho? Qual é o objetivo do Evangelho? Eu tenho observado que em nossa pregação, ou em nossas pregações, geralmente pregamos o Evangelho a partir do ponto de vista humano e raramente a partir do ponto de vista divino. Por um lado, a nós, pregadores, nos falta uma noção, quero dizer, um entendimento mais elevado do Evangelho. E sabemos que só teremos esse entendimento por meio de uma revelação do Espírito Santo ao nosso espírito. Agora, por outro lado, se torna mais fácil pregar o Evangelho do ponto de vista humano, pois assim facilita fazer um apelo mais pessoal àqueles que nos ouvem. Se pregarmos o Evangelho do ponto de vista de Deus, corre o risco de nossos ouvintes considerá-lo distante e, por não se sentir que é um interesse imediato, não é uma necessidade imediata, se torna mais difícil tocar na emoção deles. Então acabamos fazendo da salvação do pecado, se salvar do pecado, o objetivo da pregação do Evangelho. É o mesmo que dizer ao pecador que ele precisa aceitar a mensagem do Evangelho para ser salvo do pecado. E acabamos oferecendo paz e alegria aos nossos ouvintes. Lá, por acaso, elevamos um pouco o padrão da nossa pregação e apresentamos também a vida como alvo. Mas geralmente a nossa partida é falar do pecado, inquietação da vida miserável e da condição morta do homem sem Deus. Esse é o ponto de partida que tem sido as nossas pregações. O nosso alvo é oferecer perdão, paz
alegria e vida eterna. Já que enfatizamos que a necessidade humana nas nossas pregações, os que aceitam vão enfatizar o que ganharam, claro, com a aceitação do Evangelho. Eles vão enfatizar que vão receber perdão, paz, alegria e vida. Eles vão dizer: eu criei no Senhor Jesus e obtive perdão dos pecados, ganhei paz, sou uma pessoa alegre e tenho a vida. Somente isso. Agora olha para o que eu vou dizer para você. Se examinarmos cuidadosamente a Bíblia, deixando de lado os nossos próprios conceitos, veremos que a apresentação bíblica é muito diferente da nossa. Muito diferente. Ela é assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino como objetivo do Evangelho. Essa tem que ser a nossa pregação. Deveríamos arrepender-nos, não simplesmente para obter perdão, paz e vida, mas por existir um reino celestial que exige nosso arrependimento. Nossa mensagem deveria ser direcionada a levar as pessoas ao arrependimento para tornar-se participantes desse reino. Podemos estar satisfeitos por haver obtido perdão, paz e vida, claro, mas preste atenção para o que eu vou dizer. Deus não está satisfeito com isso. Veja como João Batista começou a sua pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essas mesmas palavras também foram faladas pelo nosso Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério. Na dispensação do Novo Testamento, ao apresentar o Evangelho ao homem, Deus mostra o reino como o seu objetivo. Essa é a verdade bíblica. Preste atenção. Quando no Novo Testamento Deus substituiu a lei pela graça, ele faz por causa do reino. A lei era impotente para introduzir os homens no reino de Deus. Quando passamos a conhecer o reino e aprender que o desejo de Deus é que nós passamos a fazer parte dele, parte do reino, perceberemos quão insuficiente era a nossa antiga pregação do Evangelho, tendo como ponto de partida apenas oferecer aos nossos ouvintes o perdão, paz e vida, e nunca falar do reino. Quantas vezes pregamos enfatizando o novo nascimento, que até se tornou familiar? Quantas pregações já ouvimos baseadas em João capítulo 3, mas quantos têm visto o propósito do novo nascimento? É uma pergunta. O nosso Senhor disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Vimos que o objetivo da pregação de Jesus era o reino, e não somente paz, perdão, alegria. Precisamos entender e enfatizar em nossas pregações que o propósito do novo nascimento é capacitar-nos a entrar no reino de Deus. Infelizmente, muitos de nós, pregadores do Evangelho, não temos esse conceito, esse entendimento de que a ênfase do novo nascimento não é apenas oferecer o perdão, paz e alegria, mas é que Deus nos deu a sua vida para que possamos participar do seu reino. Se queremos viver no reino de Deus, devemos possuir uma vida diferente dessa vida que temos por natureza. Precisamos nascer de novo.
precisamos receber a vida de Deus no nosso espírito. Se não possuirmos a sua vida, não podemos viver o seu reino. Precisa ficar suficientemente claro em nossas pregações, querido pregador. É para nós mesmos que o Evangelho sempre tem em vista o reino de Deus. Prova disso, ele é chamado de o Evangelho do Reino. Mateus 24:14 diz: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo. Mas eu te pergunto, o que é o reino? O que é o reino? Sabemos que o cristianismo fez do reino algo relacionado ao futuro, uma coisa distante. Muitos pensam que entrar no reino é o mesmo que ir para o céu. Quase afirmo que muitos que estão dentro da igreja já ouviram pregações desse tipo, colocando o reino dos céus ou o reino de Deus como um lugar de felicidade eterna, reservada para o futuro. Mas essas pregações, esses ensinos, infelizmente são contrários às Escrituras. A Bíblia mostra que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está relacionado à nossa vida no tempo presente. Agora, hoje, reconhecemos que há um aspecto do reino do céu que se refere ao futuro, claro. Sabemos disso, mas precisamos entender que a ênfase da Bíblia está mais no presente do que no futuro. O reino influencia efetivamente a nossa vida diária, o nosso dia a dia. Vamos ver o que a palavra reino significa no Novo Testamento. É o termo forte da língua grega, que alguns tradutores têm defendido o uso da palavra soberania como sinônimo. Trata-se de um governo soberano, de um governo com autoridade real. Quando dizemos o reino de Deus, é o mesmo que dizer o reinar de Deus. Mas eu pergunto, qual é a implicação disso? O que significa isso? Certamente não é difícil entender. Veja bem que antes de sermos salvos, estávamos sob o domínio de Satanás. E nossa vida era governada pelos homens. Quando ainda crianças, estávamos sob a autoridade dos nossos pais. Não é verdade? Como estudantes, estávamos sob a autoridade dos nossos professores. Certo ou errado? Como cidadãos, estávamos sob a autoridade do Estado. Mas não havia nenhuma autoridade divina em nossa vida. Essa é a realidade. Vou dar um exemplo de autoridade tomando uma cidade moderna, por exemplo. Se há uma faixa amarela contínua traçada no meio de uma pista de trânsito, controlando as mãos de direção, ninguém cruza essa faixa. Correto? Outro exemplo. Quando alguém está para entrar em determinada via e vê uma placa indicando contramão, não vai nessa direção. Se em outro lugar vê proibido estacionar e não estaciona ali, não é verdade? Mas remova o governo, a polícia, os tribunais e veja como ficam. Haveria um caos total, certamente. Eu penso que você concorda comigo. Porque as pessoas hoje são ordeiras? Porque elas cumprem ordens. Porque a ordem é mantida na cidade e nas rodovias. Por quê? A resposta simplesmente
porque o governo, a polícia e os tribunais exercem controle sobre as pessoas. Você é prova disso. Será que elas estão sob a autoridade de Deus? A resposta é não, sob a autoridade dos homens. Nem nós estávamos antes de sermos salvos. Se não estávamos sob o governo de Deus, isso significa que não estávamos no reino de Deus, do qual eu estou falando. Espero que você esteja me entendendo. Mas, por meio do Evangelho, esse Evangelho, um dia Deus veio até nós e disse: você tem de se arrepender. Aí eu pergunto: arrepender de quê? Não simplesmente arrepender-se de determinados erros, de determinados pecados, mas arrepender-se radicalmente. Devemos arrepender-se de não ter estado sob a autoridade do céu. Arrepender-se de não se submeter à soberania de Deus. Agora preste bastante atenção no que eu vou dizer a você nesse instante. A razão de nossos erros se deve primeiramente por não aceitarmos o governo de Deus em nossas vidas. Os homens cometem todo tipo de pecado, todo tipo de barbaridade, maldades, como nós vemos diante de nós e nos noticiários, justamente porque não querem deixar que Deus exerça a sua autoridade sobre eles. Agora eu te pergunto, mas como é que ele pode trazê-los para debaixo da sua autoridade? Como? Por meio do Evangelho. O Evangelho tem o poder de limpar tais homens e pôr a vida de Deus dentro deles, de tal forma que eles possam aceitar o governo de Deus. Esse é o Evangelho que deve ser pregado para todas as pessoas. Não simplesmente um Evangelho que só oferece perdão de pecado, oferece paz, alegria. Esse é o Evangelho do Novo Testamento. O Evangelho que oferece a soberania de Deus. Você ouviu o Evangelho, creu e foi salvo. Mas será que você viu que o Evangelho tem a finalidade de te colocar sob o governo de Deus? Você precisa entender que o propósito do Evangelho é salvar, mas também trazer as pessoas para o controle de Deus. Eu já falei e quero repetir. A salvação não está relacionada meramente a perdão, paz, vida. Mas o verdadeiro objetivo do Evangelho é que ele perdoa, lhe transmite a vida, mas também leva o homem, leva você a estar sob o governo soberano de Deus. Isso é o Evangelho. E Apocalipse 1, 5 e 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. A razão de Deus nos ter lavado no sangue precioso é para que pudéssemos ser lavados e levados para estar debaixo do seu reino. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos dê entendimento para estarmos sob o seu governo. E você que está me ouvindo, passe a partir de hoje, você que é pregador do Evangelho, não pregue só perdão de pecado, vida, alegria, paz. Não. Você precisa falar que o verdadeiro objetivo do Evangelho é colocar o seu ouvinte, colocar as pessoas sob o governo de Deus. Deus quer reinar sobre as vidas das pessoas. Deus quer que os homens estejam obedientes
ao seu governo. É lógico, o Evangelho nós podemos oferecer paz, perdão, alegria, vida eterna, mas não esqueça de apresentar o verdadeiro objetivo do Evangelho, o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar de maneira mais adequada, mais convincente ao seu coração. Amém e amém.